Homero foi um poeta, ele foi um aedo, né? Os gregos tinham uma palavra para aedo, era aoidós, né? Assim como Homero foi um poeta e um aedo, outros aedos existiram que perpetuaram essa tradição de poesia oral. Então, como eu disse para vocês, essa poesia ela é anterior mesmo a Homero, essa prática de fazer poesia oral, essas composições orais, e são atribuídas a Homero a Ilíada e a Odisseia. Datam do século VIII a.C., são poemas, ambos, que para os gregos não só representavam uma obra para deleite, para apresentação, para o deleite, para o prazer de ouvir poesia. Eles eram poemas formadores, poemas que diziam respeito aos antepassados gloriosos dos gregos. São épicos, são poemas longos, cada um com aproximadamente 16 mil versos, um conjunto de versos que muitos aedos, muitos rapsodos, crianças na sua formação aprendiam a recitar de cor. Os festivais de rapsódia, de recitação desses poemas, eram muito famosos na Grécia. Ganhava aquele rapsodo que melhor soubesse recitar e que recitasse por muitas horas seguidas, que bem imitasse Homero, que trouxesse ali para aquele momento de recitação o próprio Homero, os versos de Homero. Bom, a Ilíada é um poema que tem como pano de fundo a Guerra de Troia. Ele não conta a história da Guerra de Troia. A Guerra de Troia, eu acho que todos já ouviram falar nessa guerra, que talvez tenha sido a maior guerra que o mundo grego antigo enfrentou, conheceu, né? Essa guerra, é claro que se discute essa existência ou não, mas o que nos interessa é que essa Ilíada, que tem como pano essa guerra no imaginário daquele povo, foi uma guerra de proporções imensas. Uma guerra entre gregos e troianos, que teria por motivo mítico o rapto de Helena. Helena, aquela mulher de Menelau que seria a mais bela de todas as mulheres. A Ilíada, no entanto, começa não do começo da guerra. Quando esse canto se inicia, já aconteceram 10 anos de guerra. E a Ilíada nos conta há um momento da guerra em que Aquiles, que é o melhor dos guerreiros gregos, o mais ágil no combate, excelente na arte de combater, esse Aquiles, ele entra em disputa, ele entra em contenda com Agamêmnon, que é o chefe maior da expedição. E no momento em que esses dois heróis, cada um, Agamêmnon no seu lugar de rei e Aquiles no seu lugar de melhor guerreiro, melhor combatente, e a partir do momento em que eles entram em discórdia, Aquiles se retira da guerra, o que traz inúmeros prejuízos aos gregos. E eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu não sei se em alguma outra aula já se falaram sobre cultura grega ou sobre... Já? Bom, eu friso para vocês, né? Eu vou falar desses dois poemas,
estão ligados a uma tradição oral. Esses poemas foram escritos, redigidos posteriormente. Acredita-se até que ao tempo de Homero, no século VIII, já houvesse alguma redação, mas dataria do século VI a.C. uma redação oficial desses poemas. Vejam então que ele é muito antigo. Eu vou apresentar para vocês depois aqui uma imagem de um manuscrito que data do século X da nossa era, que seria aquele texto que tem naquele manuscrito, seria o texto mais próximo daquilo que a gente conhece como texto da Ilíada. Aquilo que a gente tem nas mãos, traduzido, é claro, aqui, como o texto da Ilíada. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Bom, voltando ao tema da obra. Então, o tema da Ilíada é a ira de Aquiles. E Aquiles, alguém viu Troia, o filme, deve se lembrar da força e da rapidez com que Aquiles avançava contra os seus inimigos. Aquiles, o melhor dos guerreiros, como eu já disse, a contenda acontece quando, num momento em que Troia é uma cidade com vários aliados, assim como os gregos levam a Troia um contingente enorme, várias cidades, Argos, Esparta, a Ítaca de Ulisses, a Ftia de Aquiles, várias cidades gregas se unem sob o comando de Agamêmnon e partem para essa guerra. Quando eu digo várias cidades, é curioso, a gente fala em gregos, os gregos, a gente nomeia os gregos antigos, aqui no caso eu estou falando, mas os gregos, eles eram, na verdade, um conjunto de povos que se identificavam. Não, a Grécia antiga não era uma unidade territorial, nem mesmo uma unidade política, ela é quase uma abstração, mas ela é uma unidade cultural. Aqueles gregos tinham um mesmo falar, é claro que com várias variantes, várias variantes de dialetos, mas eles tinham se identificavam por um mesmo falar, um modo de estar no mundo, um modo de se relacionar socialmente. Então, esses gregos todos, que na Ilíada aparecem nomeados como Dânaos, Aquivos, Aqueus, esses gregos todos partem para Troia comandados por Agamêmnon. Essa expedição tem por fim resgatar, é claro, combater, lutar com Troia e resgatar aquela Helena que havia sido levada por pares da casa de Menelau. Menelau, que é irmão de Agamêmnon. Menelau e Agamêmnon são os ditos Atridas. Se vocês já leram algum pedaço ou já ouviram algum trecho dessas epopeias, vocês devem lembrar que sempre que os heróis são mencionados, ou quase sempre, é apontada a sua genealogia. Ou melhor, é dito de que casa eles descendem. Então, Menelau e Agamêmnon são filhos de Atreu, são os ditos Atridas. Então, essa guerra acontece, chefiados por Agamêmnon, esses gregos partem para Troia, e junto com esses gregos, é claro, está Aquiles. Essa guerra durou cerca de 12 anos. Foi uma guerra muito longa. E durante o período, os gregos, é claro, que foram para Troia, ficaram acampados em torno ali da cidade. A cidade, que era uma cidade fortificada, de estrutura palaciana, com muros intransponíveis. Vocês devem lembrar, devem conhecer a história do cavalo de Troia. Os gregos não conseguiram transpor as muralhas de Troia. Só conseguiram fazer através da artimanha
né, do estratagema de Ulisses de colocar aquele cavalo ali como presente, por isso o dito presente de grego. Né? Eles entraram na cidade dentro do cavalo e assim destruíram a cidade de Troia. Mas voltando à Ilíada. Então, a Ilíada começa quando, no saque de uma das cidades aliadas de Troia, todo o produto do saque, mulheres, bens, ouro, taças, todo o produto do saque é disposto e os grandes heróis disputam aqueles bens. A cada um daqueles homens, daqueles grandes heróis, Aquiles, Agamemnon, Menelau, Ájax, Diomedes, Ulisses, é dado um presente honorífico. Recebem aquilo porque merecem. E nessa divisão é dada a Agamemnon uma presa de guerra chamada Criseida, que é filha de um sacerdote de Apolo. A Aquiles cabe Briseida. E o que acontece é que Agamemnon, que recebe esse presente, a Criseida, a bela jovem, o sacerdote de Apolo resolve ir até as naus, os barcos lá dos chefes gregos, e pedir que essa filha seja devolvida a ele. Ele faz uma prece, pede por Apolo, e Agamemnon, com descaso, enxota o velho, diz que não vai devolver nada, e o velho sai de lá. O velho leva um resgate, como é dito na tradução do Carlos Alberto Nunes, um resgate infinito, leva nas mãos as insígnias de Apolo, e, mesmo assim, Agamemnon diz que não vai devolver a menina e manda o sacerdote se retirar. E o que acontece é que um sacerdote de Apolo é ultrajado. Apolo, todos sabem quem é? Apolo é um deus grego, o deus da luz, o deus da doença, o deus da beleza. Os deuses gregos, é um dado interessante, eles tinham várias atribuições. E, para além dessas atribuições, em cada uma das cidades, e, é claro, em cada um dos momentos da história da Grécia Antiga, esses gregos tinham um determinado papel. Um determinado deus era adorado de uma forma, como deus, por exemplo, dos suplicantes, deus dos estrangeiros numa cidade. Na outra cidade, prevalecia um outro aspecto dessa divindade. Então, esse Apolo, que é um deus da doença e um deus da cura, Crises vai até à beira da praia e faz uma prece a Apolo. Ele pede a Apolo que Apolo castigue os gregos por conta da ofensa que ele sofreu. E Apolo o atende prontamente. E então ele começa a tirar flechas. Textualmente, a gente tem essa imagem de um Apolo que desce dos cumes do Olimpo com as flechas, o carcaz e as flechas, e ele começa a atirar. Por 9 dias ele vai atirando as flechas. Ora, essa imagem metafórica, claro, das flechas sendo atiradas, o que ele atira, na verdade, é a peste. A Ilíada começa com uma peste que vai dizimando aquele exército grego. Para os gregos, a peste, eu não sei se vocês conhecem a história do Édipo Rei, do Sófocles. O Édipo Rei começa com uma peste. E essa peste, ela era sempre lida como um castigo divino por alguma falta, por algum ultraje a
a um deus, a um sacerdote de um deus, e o que acontece, então, é que essa peste é um castigo, esse castigo mandado por Apolo. E quando Apolo, então, depois de 9 dias lançando essa peste, Aquiles, que era um homem voltado quase que exclusivamente para as questões da guerra, Aquiles resolve reunir o exército e consultar um adivinho para saber o porquê da peste. Pois bem, esse adivinho é Calcas. E Calcas é um adivinho na literatura grega, pelo menos para Agamêmnon, um adivinho que sempre tem algo ruim para dizer. E esse Calcas consultado diz àqueles homens que o problema é a Criseida, a filha do sacerdote, que não foi devolvida, e o ultraje, é claro, né? A forma como Agamêmnon expulsa Crises do sacerdote e não devolve a filha. E então, os gregos se perguntam, os chefes se perguntam, o que vamos fazer? Agamêmnon, é claro, furioso com aquela resposta de Calcas, ele não fica nem um pouco satisfeito, mas ainda assim conclui que é preciso devolver a menina. A figura de Agamêmnon na literatura grega é muito interessante porque, é claro, a gente sempre tem os personagens e, né, um duplo, duas faces da moeda. Agamêmnon, em alguns momentos, né, em algumas passagens da sua mitologia, digamos assim, das histórias acerca dessa figura de Agamêmnon, Agamêmnon se vê em conflito entre algo que é privado, algo que é pessoal, algo que é familiar e o que é público, o que diz respeito ao seu lugar, à sua condição de rei. Não é claro, ganhou aquela mulher porque merecia, era um mérito, é um presente honorífico, como eu disse, e ele vai ter que devolver. Vai ter que devolver porque senão a peste não acaba. Muito sabiamente, é claro, ele devolve. Só que o que ele diz é o seguinte: devolvo, sei que tenho que devolver, mas eu quero um outro presente. Eu quero outro presente, não há mais presente. Não há mais o que ser atribuído a ninguém, tudo foi dividido. E isso é o que diz Aquiles. Ora, continuemos a guerra, no próximo produto do saque, você vai ganhar muito mais. E Agamêmnon diz, não, eu quero outra presa de guerra. E se não me trouxerem uma, hei de buscar, seja a sua, seja de Ulisses, seja de Ájax. E é o que acontece. Ele toma a presa de guerra de Aquiles. E Aquiles fica muito revoltado e resolve se retirar da guerra. A partir do momento em que ele se retira, ele não só se retira, Aquiles é filho de uma deusa e de um mortal, o que é muito comum na história dos heróis. Os heróis são, muitas vezes, semidivinos, eles são semideuses, eles são filhos de mortais com deuses. E Aquiles é filho de uma Nereida, uma ninfa do mar, uma deusa do mar, melhor dizendo, Tétis, e de Peleu. Ele é filho de Tétis e Peleu. E ele então pede à mãe, ele se retira, ele é ultrajado por Agamêmnon, fica furioso, ele se retira e chora, e a mãe, ouvindo, sai
né? Ela vem do fundo do mar. Todas essas imagens, a forma como eu estou contando para vocês, eu vou ler daqui a pouco um trechinho desse poema, para depois a gente falar da Odisseia. Eu vou ler um trechinho desse poema. Vocês podem ver, eu depois vou deixar uma indicação de tradução para vocês. As imagens, elas são muito ricamente construídas. A forma como o poeta anuncia os acontecimentos, ele quase que nos põe diante daquela cena, das várias cenas. Uma das diferenças dos textos de epopeia para, por exemplo, os textos de tragédia, isso Aristóteles já dizia na Poética, é que na epopeia, como o poeta fala em terceira pessoa e não há uma encenação, ele tem como contar, dizer muitas cenas que acontecem paralelamente. Ao passo que, quando você tem uma tragédia encenada, as cenas paralelas você não tem como colocá-las no palco. Geralmente, quando acontece, o que acontece paralelo nos é trazido e contado pela figura de um mensageiro. Lembram dos mensageiros de tragédia? Sobretudo as desgraças, as grandes cenas de morte. Vem sempre um mensageiro lá de dentro e que diz assim: olha, alguém lá dentro do palácio acabou de se matar, Jocasta acabou de se matar. E na épica não. Na épica, esses vários episódios podem acontecer ao mesmo tempo e são muito contados em detalhes, de modo que a gente pode visualizá-los. Um dos recursos da épica é o uso de um artifício poético chamado símile. E o símile é aquilo que o poeta diz assim: assim como... Então, vou dar um exemplo. Quando os gregos partem para o combate, o poeta diz que anuncia essa partida da seguinte maneira: assim como um enxame de abelhas sai voando dos galhos e fazem uma revoada de modo que não se possa ouvir e identificar... E a gente tem essa imagem construída, assim os gregos partem para o combate. Então, esse recurso, que é o dito símile, que é muito frequente na epopeia grega, ele dá conta dessa riqueza da imagem. Ele ajuda através da semelhança, a fazer com que a gente possa visualizar a intensidade da cena. Mas, voltando para Aquiles na beira da praia, chorando, enquanto a mãe, Tétis, sai do fundo do mar e pergunta para ele o que aconteceu. Esse Aquiles conta para a mãe o que aconteceu e pede à mãe. A mãe é uma deusa, como eu disse, uma deusa marinha, que a mãe peça a Zeus que Zeus interfira na guerra e que mostre aos gregos o quanto ele é importante no combate, o quanto os gregos precisam de Aquiles no combate. Tétis, então, vai pedir a Zeus, e Zeus atende e começa a dar vitória aos troianos. Começa a dar vitória aos troianos, os gregos se desesperam. Enquanto isso está acontecendo, enquanto Aquiles está pedindo à mãe, que a mãe fale com Zeus, peça que Zeus mostre, prejudique os gregos e mostre como é importante, como ele era uma figura importante ali no combate, aquela menina, aquela jovem, Criseida, a filha do sacerdote, estava sendo devolvida. Um conjunto de heróis prepara as embarcações para devolver a filha do sacerdote e, junto disso, fazem uma hecatombe. A hecatombe era um sacrifício aos deuses de dimensões
enormes. A peste acaba, os gregos voltam para a guerra, mas voltam para a guerra já com Zeus tendo ouvido Aquiles e disposto a fazer com que os troianos tenham êxito nos combates e os gregos percebam a falta que faz aquele Aquiles. A figura de um Aedo recitando poesia. Vejam que ele tem uma cítara enorme. Esses poemas, para início de conversa, esses poemas, eles não são poesia somente, eles são música. Eles são compostos com um mesmo esquema métrico, não havia rima. Os versos não eram rimados, eles tinham o mesmo esquema métrico, uma mesma quantidade de sílabas métricas que mantinham, um mesmo ritmo do começo ao fim do poema. São os versos ditos versos heróicos, os versos que caracterizam a épica, versos heróicos ou verso hexâmetro dactílico. São 6 pés métricos com um determinado ritmo. Vocês vão ouvir depois. Então, a poesia, ela era completamente ligada à música. Ela não era ligada, ela era música. Não se pode dissociar. Quando a gente fala de épica e quando a gente fala de poesia lírica também, a poesia da música. Agora, esses poemas podiam ter um acompanhamento de um instrumento musical ou não. Aqui, nesse caso, a gente tem uma representação de um aedo com... Aedo é cantor, de um aedo com a lira. Nessa outra imagem também, vejam lá, também tirada de um vaso. A gente tem também um aedo tocando a lira. Essa é uma figura de bronze, também de um aedo tocando a lira. Eu disse para vocês que esses poemas, eles eram frutos de uma tradição oral, de uma tradição de bardos, a gente poderia dizer assim, de cantores, que são mesmo anteriores a Homero, que Homero canta um passado glorioso dos gregos. Ele fala, ele remonta a uma civilização outra, que foi a civilização micênica, na qual os gregos reconheciam a sua origem, de alguma forma. Disse para vocês que esses poemas não eram escritos, eles não nasciam, eles não eram fruto da escritura, eles podiam até ter um registro escrito. Aqui a gente tem um suporte para a escrita desses poemas, é um papiro. Vejam que ele está todo em pedacinhos. A literatura grega, ela boa parte dela composta de pedacinhos assim. Esse pedaço aí foi descoberto. Esse trecho da Ilíada, vejam lá, canto 1, versos 107 e 116. Ele foi descoberto nessa cidade de Oxirrinco, uma cidade do Egito, em 1903. A literatura grega, como eu disse, ela é muitas vezes composta de caquinhos assim. Vão descobrindo pedacinhos e vão montando e chegando a grandes peças, a grandes obras, a grandes trechos de poesia, mesmo de filosofia. Então vejam aí a gente tem um trecho da Ilíada num papiro. Essa outra imagem é aquela de que eu falei no começo, daquele manuscrito do século X, que seria o texto da Ilíada, o mais próximo do que a gente conhece como texto da Ilíada. A gente identifica como o texto da Ilíada. Vejam lá.
E esse é Homero, é um busto de Homero. Bom, esses poemas, ocasião de performance. Esses poemas, eu disse para vocês, eles não são frutos de uma escrita, eles não foram compostos para ser lidos. É claro que, posteriormente, eles foram lidos. Eles eram guardados em bibliotecas, né? Os grandes eruditos tinham seguramente a Ilíada e a Odisseia em suas bibliotecas, mas eles não foram compostos para esse fim. E eram várias as ocasiões de performance para esses poemas. Umas, é claro, mais longas. Esses poemas, acredita-se que eles foram recitados, a saber pelo que a gente tem na própria Odisseia, em palácios. Esses aedos viajavam de cidade em cidade recitando esses poemas em corte. Podiam ser recitados também em feiras, em festivais, né? E é claro que não só a extensão, mas como o motivo do canto podia sofrer alguma interferência por conta de uma demanda da audiência. Na Odisseia, por exemplo, a gente tem uma cena, logo no canto 1, em que, na corte dos Feácios, eu vou falar mais especificamente sobre isso daqui a pouco, vou só descrever a cena, para vocês pensarem nessa situação de performance, numa possível interferência da audiência. Na corte de Ulisses está tentando voltar de Troia ainda, Penélope está lá, Telêmaco, pretendentes ao trono, tomando o castelo, se banqueteando e acabando com o castelo. Não, o rei fora de casa, os pretendentes fazendo a festa. E o Aedo da corte começa a cantar histórias da guerra, histórias de Ulisses. Penélope, então, ouve aquele canto e começa a chorar. Começa a chorar e pede a ele que ele... É claro, diz que ele é um Aedo inspirado, que ele é maravilhoso. Isso é um dado importante. Essas figuras, esses Aedos, esses cantores esses poetas também, eles eram reconhecidos como como pessoas inspiradas. Eles tinham um dom dado por Apolo. Apolo também é um deus da amante, que é um deus da poesia, um deus das artes, né? Inspirador das artes. E esses Aedos, então, esses cantores, esses poetas, eles eram tidos como seres inspirados. Através deles falava a musa. Não é à toa que esses poemas começam com uma invocação à musa. O primeiro verso da Ilíada é: canta, ó deusa, a cólera funesta de Aquiles pelida. Então, é um pedido, né? É uma invocação, e, a partir daquele momento, o que o poeta está proferindo, o que ele está dizendo, na verdade, é uma palavra dita pela musa, inspirada pela deusa. Então, eles eram reconhecidos como seres inspirados. Então, Penélope diz a ele: não, você é um fêmeo, o nome desse Aedo. Diz a ele que ele é um poeta, é um Aedo maravilhoso, inspirado, mas que aquele canto traz muita tristeza a ela, e pede então que ele mude o rumo da prosa. Ao que o filho Telêmaco diz que de jeito nenhum, que aquilo não é tarefa das mulheres. Diz para ela que suba e vá cuidar do tear e das coisas relativas às mulheres, e o Aedo vai continuar o seu canto. Só para vocês terem uma ideia, né, de que eram seres inspirados, né, tinham esse dom divino, chegavam e cantavam, mas
tinha que haver com aquela audiência, esses poemas eu falei, 15 mil versos, 16 mil versos, muitas vezes a gente tinha um recorte, a gente tinha um pedaço, não é? Um trecho, uma determinada história, um determinado episódio narrado, que era contado, é claro, ao gosto daquela audiência. É que se fica muito chato, todo mundo começa a beber, dormir, sair, e ninguém escuta o Aedo. Por mais inspirado e mais divino que ele possa ser. Então, voltando para a Ilíada, né? A gente parou no momento em que Aquiles se retira da guerra e fica muito tempo fora da guerra, até diz que não volta de jeito nenhum. Chega um momento em que Agamemnon reconhece a falta que faz Aquiles na guerra. Uma coisa que é importante dizer, na épica, nós temos dois planos que se entrecruzam o tempo todo, um plano divino e um plano humano. Esse plano divino, que na Ilíada é ali esse plano humano, perdão, que na Ilíada é ali a cidade de Troia e aquele acampamento dos aqueus, dos gregos. Esse plano, ele sofre interferência o tempo inteiro do plano divino, que é o plano dos deuses, que é o universo dos deuses, que é o Olimpo, né? Zeus, Hera, Atena, Poseidon, Afrodite, esses deuses, eles tomam partido na guerra. Atena e Hera, por exemplo, são deusas defensoras dos gregos, ao passo que Zeus, Poseidon defendem, cuidam dos troianos. Zeus cuida em parte, porque Zeus é um deus da justiça, né, que interfere até certo ponto no combate e no destino dos homens. Isso é um dado curioso na mitologia grega e na religião grega, é a questão do destino dos homens. O destino, ele é determinado, né? Cada herói tem um começo, cada homem, no caso a gente está falando de epopeia, falo aqui de heróis, tem um começo, tem um percurso e tem um fim. E esse fim, ele talvez possa ser retardado, mas ele nunca pode ser alterado. Então, no momento, por exemplo, em que Zeus pega a balança e pesa o destino dos homens, o que fica decidido ali está decidido, né? Mas ele intervém, é claro, e os deuses também, os deuses entram na batalha, é uma confusão, é uma festa enorme. Para vocês terem uma ideia, os deuses chegam a se ferir. Afrodite, que é a deusa do amor, né, a deusa dos sorrisos, uma deusa que não teria nada em absoluto a ver com a guerra, Afrodite é mãe de um herói troiano. Afrodite é mãe de Enéas. E Afrodite, Enéas, está prestes a ser ferido por um herói grego, Diomedes, no momento de combate, e Afrodite desce ao campo de batalha para proteger o filho, e é ferida na mão, ela é ferida no pulso. Então os deuses chegam mesmo a ser feridos. Eles intervêm de várias formas, diretamente, assim como no caso de Afrodite, ou mesmo soprando algo, insuflando, fazendo com que de repente uma nuvem de poeira se faça na frente de um herói, e quando aquela nuvem desaparece, o adversário já se foi também. Então, os deuses, eles agem o tempo inteiro, eles interferem o tempo inteiro de diversas maneiras. Esses dois planos, eles se fundem o tempo todo, e é claro, esse plano divino, ele, muito interessantemente, ele reproduz, em parte, o que é a organização social que a gente vê no plano dos heróis, né? Os deuses, eles
eles têm reuniões, eles se banqueteiam, eles fazem assembleia, eles discutem, cada um tem a sua atribuição, tem o seu domínio, né? Então, eles, assim, participam do combate. Mas, então, voltando a Aquiles. Aquiles, a guerra transcorre, os gregos vão saindo no prejuízo, até que chega um momento em que Agamêmnon, aquele, como eu disse, chefe da expedição, chega à conclusão de que, não, Aquiles, nós precisamos de Aquiles. Aquiles precisa retornar. Eu reconheço a minha falta, eu reconheço a minha cegueira da razão. Tem um termo grego que é a ate, que aparece em vários momentos dessa epopeia, que a gente pode traduzir por cegueira da razão, e esse herói, Agamêmnon, se diz cegado, né? Eu não sabia o que estava fazendo, e manda, então, uma embaixada até a tenda de Aquiles para pedir que Aquiles retorne. Essa embaixada chega na tenda e Aquiles está sentado tocando uma lira. Tocando uma lira tal qual um aedo. Ele ocupa o lugar daquele cantor. Na Ilíada, a gente tem o aedo que canta, mas a gente não tem a figura a gente não tem festa, a gente não tem... É claro, existem as reuniões, as oferendas, os sacrifícios que são feitos, né? As refeições em conjunto, nos intervalos das batalhas, mas não tem cantor, não tem aedo. E Aquiles está ali na tenda tocando a lira e cantando os feitos dos heróis. A gente não sabe que feitos são esses. Talvez Aquiles estivesse cantando os feitos que ele mesmo estivesse assistindo, né? Ou cantando feitos outros. A Ilíada também tem... Eu estou fazendo uma propaganda enorme, vocês têm que ler essa obra que é maravilhosa. Ela muda a vida da gente. Eu posso garantir isso para vocês. Ele está cantando, né, esses feitos dos heróis. Pode ser um canto do passado. A Ilíada é recheada de histórias que são quase épicas dentro da épica. Um herói, Héracles, por exemplo, que é referido, um herói, outro, uma história outra, do passado, ainda mais passado, e que é trazida para ilustrar alguma situação. E ele poderia estar cantando, né, esse passado, e não o que está vendo, ou cantando simplesmente o que está vendo. E então essa embaixada chega, pede, são 3 heróis que vão: Fênix, Ulisses e Ájax. Ájax é um herói que é dito o melhor dos aqueus depois de Aquiles. Ele é um fortalhão, meio brutamontes, sabe? Mas eles pedem a cada um, se valendo de um argumento, são 3 discursos longos e belíssimos, para que Aquiles retome a guerra, e Aquiles firme não retorna. Isso é uma característica não só de Aquiles, mas de todos os heróis, de alguns heróis homéricos, não é? Eles têm eles são firmes, eles não se dobram, eles não voltam atrás. Palavra de rei não volta atrás, né? Eles não voltam atrás, e Aquiles não volta atrás, não volta para a guerra de jeito nenhum. Aquiles, no entanto, tem um companheiro que é mais do que um simples companheiro de batalha. No filme, ele acho que é retratado como um primo de Aquiles, né? Uma tentativa de não permitir nenhuma leitura tendenciosa, o que é uma besteira absoluta, mas esse amigo, esse companheiro de Aquiles, que mais do que um companheiro de combate, é um companheiro de vida, é um companheiro de experiências, é um amor de Aquiles. Esse companheiro, Patroclo, aflito porque essa guerra não, né, esses gregos vão perdendo essa guerra, ele pede a Aquiles para ir combater, para ir no lugar de Aquiles, vestir as armas de Aquiles e ir combater.
E Aquiles diz para ele que ele pode ir, mas que ele vai até um certo ponto, que ele só proteja as naus, os navios, as naus, e não deixe os troianos avançarem. E, é claro, Patroclo vai para o combate, ele fica tomado por um furor, uma vontade enorme de combater. Ele está vestido com aquelas armaduras de Aquiles, e o fato de ele estar vestido com aquelas armaduras de Aquiles é como se ele fosse o próprio Aquiles. E então ele vai para o combate e ele é morto por Heitor. Heitor é o príncipe de Troia. Troia tem por rei Príamo, por rainha Écuba, por dois príncipes, as duas figuras principais, os dois heróis, os príncipes de Troia, Heitor e Príamo. Príamo, aquele que roubou a Helena e que causou a desgraça toda de Troia, né? E esse Heitor, que é o grande herói troiano, ele mata Patroclo. Quando ele mata Patroclo, ele também retira, despoja as armaduras. Isso é uma cena muito frequente nessa epopeia. Os combates são descritos com uma precisão que vocês não têm ideia do que seja. A gente tem uma descrição exata do movimento, da lança que entra, que rompe a barreira dos dentes, que sai pelo crânio. É descrição assim perfeita, é anatômica, né? Da entrada da lança, é muito, como eu disse, muito rico em detalhes, não é? E plasticamente muito construído de uma forma que a gente consiga visualizar a cena. Então, nesse combate, Heitor mata Patroclo, retira as armaduras, ele se veste com aquelas armaduras, a armadura assenta no corpo dele, tal como se tivesse sido feita para ele, e ele, então, continua o combate, e Aquiles, quando tem a notícia da morte do companheiro, ele se desespera. E a cena também é uma das passagens talvez mais bonitas da Ilíada, o momento em que aquele herói, o melhor dos gregos, não é, de extrema força física, Aquiles de pés ligeiros, é esse o epíteto, é esse o qualificativo desse herói, né? Ele chora, ele rola no pó, ele sofre imenso, e resolve, por isso, para vingar a morte de Patroclo, ele resolve retornar ao combate. E quando ele retorna ao combate, é claro, ele mata muitos troianos e mata Heitor. A Ilíada começa com a ira de Aquiles, com aquela desavença com Agamêmnon, que faz com que Aquiles se retire da guerra, e termina com os funerais de Heitor. Ou seja, ela começou, a guerra de Troia já tinha começado, ela terminou, a guerra de Troia ainda não tinha terminado. Como eu disse para vocês, é um momento, é um recorte. Então, ela termina com os funerais de Heitor. Heitor é morto por Aquiles. Aquiles pega o corpo de Heitor, arrasta o corpo de Heitor na intenção de tornar feio o corpo de Heitor. E esse tornar feio é muito associado a um ideal que os gregos tinham, ou melhor, faz contrapor a isso, um ideal de morrer belo, morrer em combate, jovem, de frente, na primeira fila, sem medo da morte. Esse jovem que assim morria, ele era lembrado para todo sempre. Ele virava motivo de canto, ele virava epopeia, ele virava poesia lírica, né? Ele era motivo de canto. E então ele faz o possível para enfeiar o corpo desse Heitor, mas Apolo vai cuidando do corpo de modo a refazer o corpo, né? A refazer o corpo, a não deixar o corpo apodrecer.
E uma das cenas também mais lindas da Ilíada, se não de toda a literatura grega, é a cena em que Príamo, o rei de Troia, o rei daquela grande cidade, velho, vai até a tenda de Aquiles, e as condições, as posições, melhor dizendo, elas quase se invertem. Vocês imaginem, o estrangeiro ali é Aquiles, é o grego que vem lá da Ftia, que atravessa o mar e vai até Troia. O estrangeiro é ele. E o rei Príamo da cidade, ele vai até a tenda de Aquiles na condição de suplicante e suplica a Aquiles. Ele diz que não tem mais nada, que nada mais vale a pena, que o filho que era o futuro de Troia, o filho querido, está morto, e pede para que eles olhem para a sua condição, para a sua velhice, para seus cabelos brancos, sua barba branca. Ele implora, pede a Aquiles que Aquiles lembre do pai, e Aquiles então devolve o corpo, e o pai leva o corpo, e o último canto da Ilíada nos conta os funerais de Aquiles, né? Funerais que levaram dias, foram dias de festividade, de cortejo fúnebre para esse herói troiano, e assim termina a Ilíada. Termina sem ira, né? Aquela ira de Aquiles, que primeiro é voltada contra Agamemnon, e depois é voltada contra Heitor, que matou Patroclo, né? Ela se desfaz, e então assim se encerra a Ilíada com os funerais de Heitor, e a guerra continua, né? E a guerra continua. São vários poemas da literatura grega que dizem respeito à Troia. Não só poema épico, tragédias, né, que recontam aquele ciclo troiano. É claro que na mitologia a gente pensa numa cronologia para os fatos, né? Quando começa a guerra, o porquê da guerra. Já ouviram falar na expressão pomo da discórdia, né? Lá, desde o casamento, as bodas de Tétis e Peleu, né? Os pais de Aquiles, quando a discórdia não é convidada, atira no salão um pomo dirigido à mais bela das mulheres, e cria aquela confusão, quem é que vai ficar com o pomo, e se decide que um pastorzinho, que não por acaso é Paris, o príncipe, um príncipe de Troia, que naquela circunstância estava banido da cidade. Lembram da história do Édipo e daquele imaginário da criança que leva uma maldição para casa? Paris levava uma maldição. Paris, desde o momento em que aquela criança nasce, aquela criança é anunciada como a ruína de Troia. Ela vai levar a ruína a Troia. Então, ela é banida da cidade. Depois, é claro, como sempre acontece nas histórias, né, da mitologia grega, nas tragédias vocês podem ver bastante isso é muito evidente. Essa criança retorna à casa, e é claro, quando ela retorna, ela leva também o mal. Né? E então, esse Paris é ele quem vai ter que... É ele quem é o árbitro, não é? E Afrodite, Atena e Hera disputam o tal do pomo, e Afrodite oferece a ele todo o amor da mulher mais linda da terra. E, é claro, é a Afrodite que recebe, né, aquele pomo. E então aí tem a história do rapto da Helena, né? Isso tudo, essas histórias, né, se a gente pensa em toda uma ordem, né, de acontecimentos até o final da guerra, né? Termina a guerra, Enéas é um herói troiano, fica responsável pela fundação de uma nova
Troia, né? Essa história de Enéas é contada por um outro poeta, um poeta latino chamado Virgílio, que tem uma epopeia também, composta aos moldes dessa epopeia homérica. É claro que num momento completamente diverso daquele Homero, ao passo em que Homero está inserido num mundo de oralidade absoluta, Virgílio compõe um poema encomendado, né? Compõe um poema em que Augusto é mencionado, é referido, né? Em que aquele mundo romano, aquele universo do império aparece, está presente, né? Mas ele conta a história daquele de Enéas que vai fundar a tal da Nova Troia, que seria, né, a Roma, diria o futuro de Roma. Ainda que a gente conheça, né, na mitologia toda claro, uma história com princípio, meio e fim, essas histórias elas não eram contadas, como eu dei o exemplo da Ilíada para vocês, necessariamente desde o começo até o fim, né? Os poetas faziam recortes. Então, por exemplo, a gente tem uma tragédia grega de Eurípides chamada Ifigênia em Aulis, que conta um momento, não da guerra ainda, mas da ida dos gregos para Troia. Na ida dos gregos para Troia, os gregos param, né, numa cidade, e o que acontece é que um animal que é consagrado a Ártemis é morto. Os homens saem para a caça, matam, e essa deusa castiga esses homens. Um mata, todo mundo paga, né? Castiga e faz com que os ventos não soprem, e eles não conseguem sair dali. Lembram de Calcas, aquele adivinho que diz, que esclarece para a Assembleia qual é o problema da peste na Ilíada? Diz que não, o problema é o traje do sacerdote de Apolo, por isso Apolo mandou a flecha, preciso devolver a menina e fazer uma hecatombe. Pois é, esse mesmo Calcas, quando esses ventos não sopram, olha, peste, vento que não sopra, a natureza que reage de modo não esperado, tudo aquilo que foge a uma normalidade, né? Alguma coisa tá errada, né? Geralmente é atribuída a uma resposta divina para alguma falta, para algum ultraje, como eu já disse. Então, esse Calcante, ou Calcas, ele é consultado e ele diz que, né, é preciso que a deusa Ártemis, que é irmã de Apolo, né, é a gêmea de Apolo. Apolo é um deus solar, Ártemis é uma deusa lunar, é uma deusa da caça, é uma deusa da virgindade, é uma deusa da castidade. Essa deusa, então, Calcas diz que Agamemnon vai ter que sacrificar sua filha, sua primogênita. E, é claro, ele fica desesperado. Mas, mais uma vez, ele se vê naquele embate. O homem, rei, chefe de uma expedição, responsável por todos aqueles homens, todos aqueles heróis, e o homem, a casa, o pessoal, o pai, né? Mas é claro, ele manda vir a filha, e a filha vem com a mulher, ele manda vir a filha com o pretexto de casá-la com Aquiles. Então, a Ifigênia e Clitemnestra, que é a mulher de Agamemnon, chegam em Aulis felicíssimas, porque a filha vai casar com o melhor guerreiro grego. E, no entanto, aquilo, é claro, é mentira. A menina vem para ser sacrificada. Na tragédia, ela, no momento do sacrifício, ela é substituída por um animal e ela é levada por Ártemis. Ela vira uma sacerdotisa de Ártemis. É um dado curioso, porque por vezes se perguntam, poxa, mas essa tragédia não é tragédia, ela tem um final feliz, porque afinal de contas a menina não morre, né? Mas todo aquele sofrimento do pai, o sofrimento dela, sabendo que vai morrer, né? Isso
faz da Ifigênia uma tragédia. Então, só para vocês verem, essa história, né, a menina acaba virando sacerdotisa de Ártemis, a mulher volta para casa furiosa, os ventos sopram novamente e os gregos vão para Troia. Isso está, se a gente pensar, né, na história, no princípio, meio e fim, né, de toda a história que diz respeito à guerra de Troia, isso teria se dado antes, né? Isso, por exemplo, é claro, não aparece aqui. Se tem até alguma referência ao episódio de Aulis, mas nada contado assim, né? Então, é recontado por Eurípides, né? Então, várias histórias da guerra de Troia, do cerco de Troia, foram contadas em diversos momentos por outros poetas, não só poeta épico, como no caso de Homero, mas por poetas trágicos, como Eurípides. Eu coloquei aqui como Ésquilo, que conta a história da chegada de Agamêmnon em casa, e quando Agamêmnon chega em casa é recebido pela mulher, Clitemnestra, aquela que foi até lá com a filha Ifigênia para ser sacrificada. Ele é recebido, né, com um tapete vermelho, né, o tapete. E, no entanto, ele é morto. Ele é morto pela mulher e pelo amante por ter matado a filha. Então, vejam que essas histórias elas são contadas, recontadas em vários momentos, por vários poetas, de maneiras diversas.